Olá pessoal, eu sou o professor André e esse é nosso canal Matemática de Primeira. Recentemente recebi o honroso convite de contribuir com nossas atividades remotas no curso de licenciatura em Matemática. Assim eu vou estar contribuindo um pouco com os nossos colegas professores Guilherme, Creito e José Francisco. Antes de iniciarmos nossa aula, eu peço que você curta nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Bom estudo e eu espero que vocês aproveitem bem o que planejamos juntos para esse momento. Bem, gente, na nossa primeira aula do projeto piloto, nós vamos abordar uma revisão sobre progressão aritmética, que tem uma relação muito intrínseca com os conceitos de juros simples. Então, vamos partir desse problema inicial. Um atleta caminhou 3.000 metros na primeira semana do ano e aumentou 400 metros a cada semana, até a 10ª. Quanto ele caminhou na 6ª semana? Só como pressuposto, a título de informação, nós vamos usar um dos conceitos que são abordados no cálculo, na análise, mas que é uma definição importante, que é o de sequência. Então, uma sequência para a gente nada mais é do que uma função de NR que associa cada natural N a um número real a N, e esse AN é chamado enésimo termo da sequência. Por exemplo, se a gente pegar essa sequência 1, 4, 7, 10, 3N menos 2, nós temos que o primeiro termo da sequência é 1, o segundo termo, que é a 2, é 4, o terceiro termo é 7, e o enésimo termo é quem? 3N menos 2. Então, diante dessa revisão do conceito de sequência, nós podemos dar a definição de progressão aritmética, que ela nada mais é do que uma sequência em que a diferença entre termos consecutivos é constante. Essa diferença entre termos consecutivos nós chamamos de razão. Por exemplo, aqui, nesse primeiro caso, eu tenho 3.000, 3.400, 3.800 e assim sucessivamente. Essa sequência ela é uma PA de razão 400. Por exemplo, 7, 4, 1, menos 2 é uma PA de razão menos 3. Então, a razão ela pode ser positiva, negativa e pode ser zero. Por exemplo, essa sequência aqui, 8, 8, 8, 8, é uma PA de razão zero. Quanto às suas classificações, as PAs elas podem ser crescentes quando a razão for positiva, elas podem ser decrescentes quando a razão for negativa e elas podem ser constantes quando a razão for nula, ou seja, quando ela for igual a zero. Então, gente, agora nós vamos para a definição do cálculo do termo geral de uma progressão aritmética. Bem, pelo princípio da identidade, o princípio aristotélico, o primeiro termo é igual a ele mesmo. Bem, o segundo termo ele é o primeiro mais a razão, porque pela definição de PA, a diferença entre termos consecutivos é a razão. Então, o segundo termo é o primeiro mais a razão. O terceiro termo é o segundo mais a razão. O quarto termo é o terceiro mais a razão. E assim sucessivamente. Então, o enésimo termo ele vai ser o seu antecessor, ou seja, a n menos 1, mais a razão. Certo? Bem, como nós estamos tratando de igualdades, se eu somar tudo que tem do lado esquerdo da equação e somar tudo que tem do lado direito da equação, a equação ela permanece válida, digamos assim. Então, o que acontece se eu somo aqui A1 mais A2, mais A3, até a N, lembrando que aqui eu tenho um termo antecessor a N, que é N menos 1. Isso aqui vai ser igual a A1 mais A1 mais A2 mais A3 até N menos 1. E percebam que, por exemplo, na segunda linha eu tenho um R, na terceira linha eu tenho 2 R's, na quarta eu teria 3 R's. Então, como eu tenho N linhas, aqui eu vou ter N menos 1 R's. Então, eu vou ter N menos 1 vezes R.
certo? E aí eu posso simplificar todos os termos. O A1 eu posso simplificar com A1, o A2 com A2, o AN-1 com AN-1. Então, o que é que vai nos sobrar? Do lado esquerdo da equação nos sobra AN, no lado direito nos sobra 1A1 e N-1 vezes R. Portanto, o enésimo termo dessa sequência é A1 mais N-1 vezes R. Então, gente, a gente voltando aqui ao problema inicial, né? Um atleta ele caminhou 3.000 metros na primeira semana do ano e aumentou 400 metros até a 10ª, né? Então, quanto ele caminhou na sexta semana? Bem, então o que é que acontece? Nesse problema, nós temos duas formas de abordar. Uma, fazendo o cálculo intuitivo, semana a semana, e o outro, aplicando o modelo. Bem, então o que é que acontece? Vamos fazer aqui intuitivamente, né? O A1, né? A primeira semana, ele caminhou 3.000 metros. Na segunda, ele caminhou 3.000 mais 400, dá 3.400. Na terceira, ele caminhou 3.800, por quê? 3.400 mais 400. Na quarta, ele caminhou 4.200, porque é 3.800 mais 400. Na quinta, ele caminhou 4.600. Na sexta, ele caminhou 5.000 metros. E aí ele continuou essa progressão aritmética até a 10ª semana, ou seja, na sétima ele caminhou 5.400, na oitava 5.800, na nona 6.200 e na 10ª 6.600. Bem, professor, tudo bem, né? Tranquilo. Mas se eu quisesse, se essa questão me dissesse que ele ia manter essa razão constante até a 40ª semana, por exemplo, e ele me pedisse para calcular qual era o valor dessa 40ª, não dava para a gente fazer caso a caso. Aqui tranquilo, porque como ele pediu a sexta semana, né, 5.000. Então, nesses casos em que se pede um valor muito grande da progressão, aí nós usamos o modelo. Nós vamos aplicar aqui nessa questão, certo? Então, a N é igual a 1 mais N-1 vezes R. Como ele quer o da sexta semana, então a 6 é igual a 3.000, que é o primeiro termo da sequência, mais 6 menos 1 vezes 400. 6 menos 1 dá 5. 5 vezes 4, né, dá 20. Então, dá 2.000. 2.000 mais 3.000. Né? Nós temos que, na sexta semana, ele andou 5.000 metros. Bem, gente, por hoje é só. Esperamos vocês nas próximas aulas. Eu espero que tenham gostado. Bons exercícios.